sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de TV do projeto Político Eu, Programa de Educação Político-Cidadão. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, fomentando o debate sobre política e cidadania e sua relevância para a manutenção do Estado democrático. Hoje, a nossa conversa é sobre política, democracia e cidadania. E eu recebo a socióloga, professora do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará e do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, Monalisa Soares, e a cientista política, mestra e doutoranda em Sociologia na UFC, Maria Clara Ribeiro. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer, a gente tem debatido tanto esse tema, né? Tem sido tão rico. Vamos mais uma vez passear pelas essas questões centrais e básicas, né, dessa formação político-cidadã. A minha primeira pergunta é: política é uma questão nossa de todo dia, invariavelmente? Por que a gente tem sempre que trazer essa consciência de que a política está no nosso dia a dia? Oi, Paula, um prazer estar aqui com você e com a Maria Clara. Bom, assim, por que a gente precisa pensar a política no nosso cotidiano, né? A política, ela é a forma que nós encontramos, né, enquanto sociedade, de nos organizarmos para dar respostas a essas demandas nossas que são coletivas, né? A gente às vezes pode pensar que tem um problema que nos aflige, etc., e toma isso como um problema individual, e de fato muitas vezes é um problema individual que nos consome, nos preocupa, mas quando a gente faz um exercício, como a gente diria, de imaginação sociológica, esse exercício mais político, a gente percebe que isso é um problema coletivo, né? E é através da política que a gente consegue discutir, construir as saídas para isso, né? Então, ela é uma questão nossa de todo dia, especialmente por isso. Ela é a forma como nós temos para resolver os problemas e as demandas que nós temos coletivamente como sociedade. Então, sobre a educação, sobre saúde, sobre o trânsito, não é? Então, todas essas questões que a gente vê percorrendo o nosso dia a dia, elas são questões que envolveram decisões políticas, né? Então, tomadas, obviamente, em cadeia, mas que nasceram da nossa decisão também, quando a gente escolhe um representante, não é? Quando a gente faz uma reclamação para os órgãos públicos. Então, tudo isso envolve a nossa participação na construção dessas saídas coletivas, digamos assim, para nossos problemas. Olá, Paula. Olá, Monalisa. Geralmente, quando a gente pensa em política, eu acho que a primeira imagem que vem é lá de Brasília, dos representantes, né? Dessa política mais institucional. Então, geralmente tem realmente essa ideia de que a política é algo distante da gente. E a educação política é importante, esse projeto traz muito isso, porque mostra a política no nosso dia a dia. Mostra que é algo que está presente nas nossas ações, por menores que sejam, né? Até um café da manhã que a gente toma, por mais que nós tenhamos preferência entre comer um pão, uma fruta, um café, isso também tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras. E essa possibilidade financeira é diretamente atingida pela política, né? O preço do alimento é atingido pela política. Se nós vamos ao trabalho, passamos por uma rua, essa rua, se tiver saneamento básico, se tem uma coleta de lixo regular, se tem uma iluminação adequada que nos traga segurança, tudo isso passa por decisões políticas. Então, é um exercício mesmo para a gente pensar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e entender que por mais corriqueira que seja aquela ação, por mais que no automático que a gente entenda, né, que ela existe, ela também é uma decisão que é completamente tomada por política. Aí vamos entender agora o conceito de democracia, né? Quais os desafios da democracia brasileira hoje? De que forma a gente pode olhar para a questão do modelo democrático brasileiro e pensar os desafios e as formas que ele se organiza? Bem, esse conceito de democracia ele é muito amplo e vai depender muito do ponto de partida que você toma, né? Da ciência política é um, da filosofia política é uma outra. E no Brasil a gente tem a representação, a democracia representativa. A gente não atua diretamente na grande parte das decisões porque a gente vive num país continental, né? E diariamente são tomadas decisões, então ficaria muito inviável que a população sempre fosse consultada para isso. E, de certa forma, a gente acaba terceirizando esse trabalho para os nossos representantes. Um exemplo é a taxa do lixo. Não foi eu, Maria Clara, quem votou para a aprovação da taxa do lixo, a favor ou contra, o que quer que seja. Para isso, em 2020, a gente elegeu uma bancada
que teve a tarefa de discutir, de tomar essa decisão que reverbera na nossa vida. Então, a democracia representativa, que é a que a gente tem aqui no Brasil, funciona dessa forma. E são muitos os desafios, né? Primeiro porque, apesar a gente não tem uma longa tradição democrática, aí essa discussão da democracia está muito presente, principalmente depois da redemocratização. Então, a gente tem sempre que estar reiterando esse vínculo e esse laço e reforçando os valores democráticos. E aí, de novo, eu puxo a importância da educação política, porque é através da educação política que a gente acaba reforçando esses valores, né, democráticos, como a tolerância, como o respeito. E então, eu acho que talvez, assim, falando de fragilidade da democracia, de fato não é perfeita, é um sistema que está em constante aperfeiçoamento, mas também é entender que ele é a nossa única saída para enfrentar os desafios do nosso cotidiano através da política, né? E que a gente deve lutar para aperfeiçoar e para melhorar isso cada vez mais, porque é realmente através da política que a gente vai conseguir modificar qualquer que seja o desafio. Maria Clara trouxe alguns pontos interessantes, né? Eu vou complementar pensando assim, a democracia ela tem um pouco já um certo... Ela é uma palavra que está no nosso cotidiano, a gente vê muito na mídia, a gente vê nas conversas, nas propagandas, seja dos partidos ou no período eleitoral, né? E a democracia ela tem, a partir, assim, se a gente pegar uma genealogia lá na Grécia, né, que é onde inicia a palavra, ela traz na sua... no seu delineamento, um pouco a ideia dessa de governo do povo, né, onde o poder emana do povo, nós temos esse texto na nossa Constituição. Então, há uma associação muito clara, como eu disse antes, de que a democracia é esse modelo político, digamos assim, a partir do qual o povo participa, né? O povo consegue indicar as suas questões e demandas. Então, o poder da decisão, ainda que esteja, né, na mão dos representantes, como a Maria Clara diz, esses representantes têm uma certa, nós diríamos, responsividade. O que quer dizer isso? Eles e elas precisam voltar-se a nós, né, seja para prestar contas das decisões que tomaram, né? Nós temos hoje todo um processo de mediatização, nós diríamos, então, passa TV, nós sabemos o que a mídia cobre, né? A imprensa está lá acompanhando, questionando. Então, há todo um processo que a gente chama também disso. E uma coisa importante que a gente pensa a democracia, né? A Maria Clara falou, nós somos um país continental, por isso também acionamos a representação, e isso também diz de outro aspecto da democracia. A democracia é um modelo político onde o pluralismo, onde a pluralidade de ideias, de perspectivas, ela aparece, né? Então, quando você tem um governo autoritário, você às vezes tem um de baixo para cima que diz o que é e todo mundo meio que se conforma, porque, óbvio, haverá sanções e constrangimentos contra quem pensa diferente. Na democracia, não. Os diversos podem apresentar suas ideias, podem colocar suas questões, e a democracia é justamente esse modelo político em que a gente conversa os diferentes e busca uma saída, um consenso possível que atenda às demandas da coletividade. A Maria Clara falou nas possíveis fragilidades da democracia, você traz a questão do pluralismo, né, democrático. De que forma um país como o Brasil, tão grande, né, como vocês já citaram, tão diverso desde a sua formação, ele encontra de fato espaço para esse pluralismo, para que todos os indivíduos tenham seus direitos legitimados, se sintam de fato representados, né, nessa democracia. E aí, nesse processo, aonde é que estão as fragilidades desse fluxo, vamos dizer assim? Assim, acho que tem uma questão que, ao longo do processo, né, como a Maria Clara falou, a democracia é um processo, ela é entendida como um movimento, né, um modelo político que vai se construir na medida que nós vamos fazendo, né, e vivendo, enfim. Mas uma coisa importante é também que a democracia não ficou parada no tempo, e mesmo essa democracia representativa, em que a gente elege representantes e tal, ela também foi sendo aperfeiçoada. Então, nós temos diversos mecanismos de participação, e nisso, como a Maria Clara falou, a educação política é muito importante, porque o modelo de participação que aparece muito e que todas e todos nós conhecemos é o eleitoral. E nós, a cada 2 anos, né, votamos para eleger representantes e executivos que vão gerir, né, que vão, de fato, tomar decisões e executar as políticas públicas. Mas, para além disso, há hoje todo um universo de mecanismos de participação que é importante que a gente conheça, né, porque é a partir deles que a gente pode ir, como sociedade, indicando para os representantes políticos, né, para quem ocupa os cargos públicos, que fragilidades são essas, que direito não está sendo efetivado, né, ou o que pode ser aprimorado. E aí a gente tem um universo, conselhos de participação,
tem ouvidorias, tem de ciclos em ciclos retomar as conferências de políticas públicas. Então, há todo um universo que é importante que a gente conheça para que a gente possa aprimorar isso, né? Então, de fato, não é, como a Maria Clara disse, perfeito, acabado e está tudo ok. Não, tem muita coisa que a gente pode aprimorar, inclusive porque a sociedade muda, a história acontece e é sempre isso, né? Mas que ao longo desse processo houve muito aperfeiçoamento e a gente precisa se apropriar desses mecanismos, desses processos, para que a gente possa construir cada vez mais qualidade de experiência coletiva, de resposta às nossas demandas e de efetivação dos nossos direitos, né, que são também frutos de um movimento e de construção e de lutas e tudo mais. E eu acho que esse aperfeiçoamento da democracia também passa por uma maior diversidade. Hoje a gente consegue visualizar uma maior diversidade, né? E o que é que isso nos diz, assim, na prática? Que nós temos, nas casas legislativas principalmente, mas não somente, em outras agremiações políticas também, pontos de vista diferentes, pessoas que têm decisões, escolhas, perspectivas, e isso acaba por contribuir com o debate político. E quando a democracia ela leva em consideração essa diversidade e reflete, né, um pouco do que é realmente a nossa sociedade, que é muito diversa, isso contribui para que a gente avance nas discussões e melhore essa questão da representação para que cada vez mais as pessoas se sintam representadas e sejam amparadas, né? Independente da cor, da raça, do credo. E acredito que é isso. O tema do nosso programa é política, democracia e cidadania. Aí vamos agora ampliar o olhar sobre a cidadania, né? O que a gente deve entender como cidadania e quais os desafios da cidadania no Brasil? A gente sempre pensa cidadania a partir dessa linguagem dos direitos, né? Então, obviamente a gente fala deveres e direitos, né? Mas eu vou ficar nesse campo dos direitos, assim, a cidadania envolve direitos que nós constituímos historicamente nas sociedades, né? Enfim, há toda uma discussão sobre etapas, né? Enfim, mas a questão mais relevante que eu acho que entender é que a cidadania, ela não é algo que está lá e que nós vamos como numa prateleira de supermercado. Esse direito meu, esse direito meu. A cidadania envolve uma prática, que é, como a gente disse lá no começo, cotidiana. Né? Como a política está no nosso cotidiano, a cidadania também exige de nós um exercício cotidiano, que é exatamente isso, de reconhecer os meus direitos, de reivindicá-los, mas também de acompanhar o processo de efetivação desses direitos e de construção de novos direitos, né? A Maria Clara falou da diversidade. Nós temos tido uma série de avanços ao longo das últimas décadas nesse campo, né? Então, uma educação mais inclusiva, né? Uma saúde que dê conta de determinadas especificidades, um debate muito forte sobre território, então sobre as nossas comunidades, sobre como é que se estrutura uma política de cultura para os territórios, de esporte, então todo um universo, isso tudo tem a ver com a cidadania, né? Então, ou seja, nós temos deveres, obviamente, como coletividade, regras que nós pactuamos e que devemos seguir, e esses direitos, eles vão sendo construídos, e o nosso papel cidadão, digamos assim, é conhecê-los, né? E também construí-los à medida em que vamos exercitando, cobrando o poder público, etc., a cada dia, né? Então, a cidadania, ela é uma prática, né? Algo que precisa estar vivo no nosso cotidiano, e isso, como eu disse, tem tudo a ver com esse reconhecimento que nós temos que fazer de que a política faz parte da nossa vida todos os dias. Não existe só, como os antropólogos identificaram, um tempo da política que está restrita ao período eleitoral, né? A política faz parte do nosso cotidiano, e ser cidadão e cidadã envolve incorporar essa postura, né, diante da nossa vida coletiva todos os dias. Sim. Eu gosto também de pensar a cidadania a partir do pertencimento, né, de imaginar que a gente é cidadão porque pertence a uma determinada comunidade, a um país, no caso. Se eu sou cidadã brasileira, porque eu pertenço ao Brasil. E isso, de certa forma, acaba nos colocando alguns desafios, entre eles alguns deveres que devem ser cumpridos e alguns direitos também, que, como a Analisa falou, não são direitos assim, que nos são dados. Tudo isso passa por uma construção, por muita luta, e tem a ver com o nosso dia a dia também.
se nós temos direito a uma saúde pública de qualidade. Isso não está lá simplesmente por estar. Com muito afinco, com muitas pessoas que se envolvem politicamente, ainda que não daquela forma institucional como a gente conhece, mas que se envolve ativamente para que essas coisas funcionem, né, do nosso cotidiano. E quando a gente fala de uma cidadania ativa, é justamente... Eu acho que também dá para partir desse ponto de vista do pertencimento. Quando eu falo que eu sou uma cidadã ativa, pode ser no sentido de imaginar que a gente está construindo ativamente essa sociedade. E quanto mais pessoas se entenderem enquanto atores políticos, quanto mais as pessoas se entenderem enquanto parte fundante dessa sociedade, mais vão poder contribuir para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária e que fazer com que a maior parte das pessoas tenham acesso à plenitude desses direitos e possam usufruir plenamente da sua cidadania. Pensando nesses 3 conceitos básicos, né, na política, na democracia, na cidadania, a gente viveu um período eleitoral tão violento nas últimas eleições, né, e a gente vai entrar num ano em que vai haver também uma eleição. De que forma vocês diriam que deve ser construído a escolha do cidadão por quem vai ser o representante para aqueles cargos que vão ser eleitos, né? De que forma a gente deve pensar esse processo do voto, né? Que é um exercício da cidadania, né? Que vai, como vocês falaram, vai além do voto, mas de que forma a gente pode pôr em prática, a partir do que a gente conversou, enfim, de todo o conceito que a ciência social permite, escolher de fato um candidato que nos represente e também acompanhar isso para além do dia da urna, né? Uhum. Sobre esse primeiro ponto, eu acho que algumas pessoas, se a gente for conversar sobre política, sempre vão evocar essa questão que política é uma coisa muito agressiva, e daí acaba surgindo aquela máxima de que política não se discute, né? Justamente para evitar esses embates assim, mais duros. E a educação política ela é importante nesse caso, principalmente dentro das escolas, porque ela promove esses valores democráticos, né? Tanto na LDB como na BNCC e na própria Constituição Federal, que coloca a educação como dever do Estado e da família também, para promover essa formação cidadã, eles reiteram a necessidade da gente difundir valores democráticos, porque a partir daí a gente vai construindo uma sociedade mais tolerante, que respeite as diferenças e isso, obviamente, sai dos muros das escolas e isso reverbera na gente socialmente. Então, num período eleitoral, por exemplo, se a gente investe nesses valores democráticos, a tendência é de que a gente tenha uma sociedade mais tolerante, que consiga exercitar melhor essa escuta e que possa conviver de forma mais harmônica. E quando a gente se enxerga, né, enquanto parte fundante da sociedade e consegue enxergar que a política está nas pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente consegue otimizar melhor o nosso voto. Talvez se a gente pensar que o voto é uma coisa que eu vou lá a cada 2 anos, voto em alguém e se encerra ali, de fato a gente não consegue otimizar essa experiência, mas a partir do momento que a gente percebe que esse voto ele vai reverberar no nosso dia a dia, vai reverberar na coleta de lixo que tem na nossa rua, vai reverberar no preço do alimento e até para além das eleições, né, no nosso dia a dia, através da fiscalização, das melhorias que a gente vê, ou então das negligências, a gente pode pensar melhor e promover uma consciência maior política no sentido de que as pessoas vão se envolver mais e vão buscar as melhores opções para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor, mais justa e igual para todo mundo. Fiquei pensando aqui, enquanto a Maria Clara falava, que quando a gente vai votar, né? Porque a gente pensa muito nisso, todo mundo fala assim, procure quais são as propostas e etc. Só que isso não está no vazio, né? A gente tem que compreender, né? E é importante que a gente perceba a relação da gente com o representante como um contrato de confiança, né? Como eu disse, assim, o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, isso está na Constituição. Então, os nossos representantes, as nossas representantes necessitam
incorporar essa dimensão. Então, eu escolho um representante porque me afino com suas propostas, com suas ideias, com seus valores, né? Com que ele ou ela está defendendo que irá fazer, seja do ponto de vista legislativo, seja no executivo. Então, isso é muito importante porque a gente, ao estabelecer esse contrato, é isso que vai nos dizer como é que é esse pós, né? Eu sempre costumo dizer que o voto é o início. Ali você abre uma relação com o seu representante, com o político, a política que você votou e que se elegeu, né? Então, essa pessoa, ela deve ser acompanhada do seu mandato. A imprensa tem feito muita cobertura, então a gente sabe como os políticos votaram, ou que decisões tomaram e etc. E faz parte da gente compatibilizar isso com o que nós escolhemos. Importante sempre dizer que o político, a política, não precisa necessariamente só fazer o que a gente pactuou, né? Existe toda uma dimensão técnica mais especializada que os políticos e as políticas precisam lidar. Então, às vezes, um representante ou uma representante pode tomar uma decisão que eu pensava assim, não devia ser tomada, mas os efeitos dela são positivos para a vida coletiva, para mim, para a cidade, etc. Então, a gente também tem essa ideia de que a gente vota nessas pessoas, é importante que a gente as escolha porque nós temos afinidade com as suas ideias ou com as suas propostas, e que também essas pessoas têm uma certa autonomia para tomar decisões, porque elas estão num debate que é mais especializado. E como a Maria Clara disse, que nós não vamos estar todo dia fazendo, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que viver uma vida aí também, né? No nosso cotidiano. Então, o voto é esse momento importante para essa avaliação e para o início dessa relação que, como você mencionou, Paula, ela vai se estendendo ao longo do tempo dos mandatos. E de que forma vocês diriam que é importante e que é possível a população se engajar nas questões políticas, de repente nos movimentos sociais, numa associação de bairro? Isso também é fazer política, né? De que forma isso pode ser colocado em prática, para além de olhar, de repente, para os poderes, né? Não exatamente eu vou me engajar acompanhando o trabalho de um vereador ou ficar acompanhando o trabalho do prefeito, do governador, mas eu vou fazer política no meu entorno, me engajando em alguma coisa. E isso funciona? Isso é possível? Isso é necessário? Eu diria assim que essas questões, elas estão juntas, né? Acompanhar o trabalho do vereador, da vereadora, do prefeito, governador, enfim, desses agentes, faz parte também desse processo de me organizar na minha comunidade. E aí a gente tem, historicamente, a gente pode observar, todo mundo pode olhar aí no seu bairro, que vão ter inúmeras formas de como se organizar. Então, vai ter a associação de moradores, vai ter um movimento social, vai ter o grupo da escola, tem o grupo da igreja. Então, existem várias formas de associação, não é, nas comunidades, nas cidades, nos bairros, e nacionalmente, enfim, no estado, que apontam esse nosso processo de discussão. Por que é importante se engajar numa associação? Porque através dela, né, uma associação política, eu digo, né, porque é através dela que nós vamos fazendo esse debate. Então, nós vamos identificando problemas, nós vamos pensando soluções, e como eu disse, como está articulado? E nós vamos direcionando a quem pode fazer algo sobre isso imediatamente. Óbvio que nós podemos, óbvio que a sociedade pode se organizar e criar uma campanha e fazer algo para melhorar o seu bairro, uma coleta seletiva, etc, etc. Mas é interessante também que articule isso com o poder público, porque o poder público tem uma capacidade de capilaridade maior, né? Tem como investir recursos para, inclusive, manter um projeto. Então, tudo isso está articulado. Então, é importante se associar, porque a gente pensa mais sobre a nossa vida coletiva, pensa os problemas, pensa as soluções, e pode fazer esse movimento de estar mais próximo, de exigir e de se articular com o poder público para dar continuidade a essas iniciativas que nascem no contexto social. Eu acho que essa questão da participação popular, ela é muito importante, muito fundamental na democracia, né? Juntamente com a liberdade. Esses dois fatores juntos são muito benéficos para a construção do nosso mundo social. Quando a gente geralmente pensa em participação popular, a gente talvez tenha a tendência a ficar mais restrito ao ato de votar e ser votado. Mas a gente consegue participar de forma ativa de diversas maneiras. O simples fato da gente acompanhar o mandato de algum vereador, se engajar na associação do bairro, ou qualquer outro movimento político, um movimento estudantil, talvez assim, para a melhoria de alguma coisa que está precisando ser ajustado numa escola.
Tudo isso são formas de participação popular. Inclusive na questão da liberdade de expressão. Se a gente pode também se expressar, às vezes a gente acha que um alimento está caro e a gente emite uma crítica sobre aquilo e busca compreender o porquê daquele alimento estar tão caro, essa também é uma forma da gente participar politicamente, da gente exercer a nossa cidadania. E eu diria que dentre outras coisas, claro, mas essa participação popular é uma das coisas fundamentais para que a gente consiga consolidar a nossa democracia, porque é a partir dessa participação popular que as pessoas passam a se enxergar enquanto atores ativos, né, e responsáveis por esse espaço social que a gente ocupa. Uma coisa que eu queria perguntar é que nos cadernos especiais que a gente publicou, a gente fez um especial sobre os direitos das mulheres. E o movimento feminista tem um lema, né, que diz que o cotidiano é político. A partir dessa frase, eu queria que a gente olhasse para esse grupo social. De que forma os direitos das mulheres, né, eles vêm sendo conquistados, a mulher vem adquirindo, né, mais autonomia e a sua cidadania vem sendo respeitada e legitimada ao longo dos anos. Queria que vocês olhassem para esse cenário a partir desse lema, né, de que o cotidiano é político. Por que para a mulher é importante falar isso? Do ponto de vista da história do movimento feminista, né, o lema "o pessoal é político, o cotidiano é político", ele rompe essas barreiras que historicamente se colocaram um pouco, né, de que o espaço público, as questões políticas estão nessa dimensão pública, no trabalho, nos parlamentos, etc. E as relações, né, que se estabelecem na dinâmica privada ou da dimensão familiar, elas estariam fora desse circuito. E o que o movimento feminista quis mostrar um pouco foi isso, não, que todas essas ações que se desdobram muitas vezes no ambiente doméstico, eles têm impactos para a vida pública, né? Por exemplo, o debate sobre divisão do trabalho, né? Como as mulheres são as responsáveis pela economia do cuidado, que a gente chama, que é esse trabalho, não só de exercer as tarefas domésticas, né? De um modo geral, há até um relativo avanço de homens executando tarefas domésticas, mas quando a gente fala de cuidado, a gente fala dessa sobrecarga mental e emocional que muitas vezes foi colocada para as mulheres, né? De serem as responsáveis se tem alguém doente ou não, quem vai cuidar dessa pessoa que está doente, né? Ou seja, se vai levar na escola a criança. Então, todos esses impactos, né? Eles têm para a vida coletiva, porque a mulher vai ter dificuldade mais para o trabalho ou para atuar politicamente, né? Se a gente pensar, por exemplo, politicamente, a gente ainda tem uma subrepresentação muito severa, né? As mulheres são 52% do eleitorado e na Câmara Federal são só 18% de representantes, né? Então isso diz também dos desafios que essa vida cotidiana, ela impacta na trajetória das mulheres, né? E é muito importante, eu sempre digo, que esses sujeitos políticos estejam representados, né, na política institucional, seja nos cargos executivos, seja no legislativo, porque primeiro tem ampla experiência, né? Nós sabemos que as mulheres têm muitas habilidades, muitas experiências da sua vida cotidiana concreta e das suas trajetórias de trabalho, de estudos, etc., que podem contribuir para a vida política, não é? E também por uma questão de justiça social, né? Nós estamos falando de democracia, né? E democracia tem a ver com justiça social. Então, como é possível pensar que o cotidiano das mulheres, os seus dilemas, né? Por exemplo, se a gente pensar todos os desafios que a gente conquistou recentemente, o enfrentamento à violência doméstica, a possibilidade de que as mulheres vão para o mercado de trabalho e não vão receber menos do que os homens, desempenhando a mesma função. Então, tudo isso são questões que, quando as mulheres estão nos espaços institucionais, chegam e são debatidos e podem ter encaminhamentos, né? Então, a cidadania, digamos assim, das mulheres é muito relevante, e o movimento feminista teve muita contribuição com esse debate, porque é exatamente isso, trazer a política no cotidiano e mostrar como as nossas relações também, às vezes culturalmente e socialmente, reproduzem determinadas desigualdades que, em nome da democracia, do Estado Democrático de Direitos, nós precisamos abolir, né? Então, acho que esse é um movimento que esse lema, o pessoal é político, o cotidiano é político, traz. E eu acho que essa temática que relaciona as mulheres é muito importante porque demonstra que dificilmente a gente vai encontrar assim, um problema que seja de cunho estritamente privado. No geral, a gente passa por questões que são mais coletivas, e esse é um bom exemplo. Por muito tempo, principalmente com relação à violência doméstica, isso era colocado como um problema pessoal, a gente sempre ouvia muito aquilo de em briga de marido e mulher não se mete a colher, e o movimento feminista, né, junto com outras iniciativas, foi demonstrando que não, esse é um problema
que é coletivo, que necessita da intervenção do Estado, ou seja, não depende unicamente da ação de um indivíduo, da ação da mulher, de sair dessa situação, e precisa de incentivo do Estado, precisa de política pública para que a gente consiga modificar essas questões. E algo muito importante para a gente pensar é a questão da representação feminina nas casas legislativas, né? O porquê que é importante a gente ter tanta mulher também. Porque quando a gente está lá representada, esses assuntos vêm à tona. E é importante que as mais diversas questões ganhem prioridade, né? E quando a gente tem essa representação que representa, como a Mona Lisa disse, 52% da sociedade, quando a gente tem essas pessoas que possam falar sobre isso, discutir, deliberar sobre isso e dar voz a essas questões que antes eram colocadas muito de cunho privado, a gente consegue avançar, né? Tanto na discussão como em medidas mais efetivas que beneficiem as mulheres. Muito obrigada, gente. Foi uma conversa ótima. O nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou convidar você que está nos assistindo a assistir mais os outros 3 programas de TV e conhecer mais sobre esse assunto no site fdr.org.br/políticoeu. Nesse endereço tem uma série de conteúdos extras, inclusive o caderno que eu citei há pouco. E você também pode assistir lives e se inscrever no curso que está aberto ainda. A gente vai ter um curso sobre o projeto Político Eu, Educação Político-Cidadã. É gratuito e está aberto a todos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.